À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições. Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da série que o Giro SA vem gravando com os principais candidatos a prefeito das 11 cidades que fazem parte do CIOeste, aqui na nossa região, na região oeste da Grande São Paulo. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas através do nosso portal de notícias, girosa.com.br, e também das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. O nosso entrevistado de hoje é Reinaldo Monteiro, do PROS, candidato a prefeito de Barueri. Filiado ao PROS, Reinaldo Monteiro tem 45 anos e é casado e pai de 2 filhos. Profissional da área de segurança pública, atua como guarda civil metropolitano de Barueri há mais de 16 anos. Estudou gestão pública, gestão de recursos humanos, fez curso técnico em administração de empresas e está terminando a faculdade de Direito. É presidente do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, em Barueri, e concorre ao cargo de prefeito no município, que possui 261.428 eleitores aptos a votar. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite de participar das entrevistas que o Giro SA vem realizando com os principais candidatos a prefeito aqui da nossa região. Eu que agradeço, quero agradecer aí a oportunidade, porque o trabalho que o Giro está fazendo é um trabalho muito democrático e que abre espaço para que todos os candidatos possam apresentar as suas ideias, as suas propostas para a nossa população. Então eu só tenho a agradecer ao Giro e toda a equipe por essa oportunidade, uma oportunidade ímpar. Tá certo. Participa hoje conosco da entrevista a jornalista Nancy Dainésia. Nancy daqui a pouco fará também perguntas para o candidato. Candidato, passando as regras aqui da nossa entrevista, nosso tempo será de 20 minutos. Nós teremos 20 minutos para que o senhor possa responder as perguntas feitas pela Nancy e por mim, e 1 minuto para que fale com os seus eleitores aí, 1 minuto final. Então, no nosso cronômetro aqui do lado, vão contar 21 minutos no total, ok? Ok, sem problemas. Tá certo. Então, a gente começa a contar o nosso tempo e começamos a entrevista a partir de agora. Candidato, para começar, eu gostaria que o senhor falasse qual será a primeira ação como prefeito da cidade de Barueri, caso o senhor seja eleito. Vamos lá. Olha só, nós temos um problema muito sério, que é a saúde de Barueri. Embora muitas pessoas pensem que a saúde de Barueri é maravilhosa, ela não é maravilhosa. Eu vou dizer por quê. Em 2012, saiu uma reportagem da CBN dizendo que as pessoas em Barueri demoram mais de 8 meses para passar nas especialidades. E hoje, em 2020, esse tempo de espera nas filas permanece o mesmo. Então, isso é um problema muito sério na nossa cidade, porque nós temos só para a saúde um orçamento de mais de 700 milhões. E as pessoas aqui em Barueri ainda chegam a demorar 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses para passar em um cardiologista, em um ortopedista, qualquer especialidade. Isso é um absurdo. E a gente está no mesmo nível das cidades pobres da região. Então não adianta comparar Barueri com Carapicuíba, com Itapevi, com Jandira, porque são cidades que na grande maioria aí não chega a 1/3 da receita de Barueri. Então a primeira ação é tratar da saúde da nossa população. De que forma? Reduzindo as filas. Na verdade, a gente precisa zerar
essas filas. E de que forma nós vamos zerar essas filas? Inicialmente, a gente precisa fazer convênios com clínicas, consultórios, laboratórios, para que a gente consiga atender toda a nossa população. E, concomitantemente, a gente contratar médicos, porque nós temos prédios bonitos, gigantescos, vultuosos, mas se não tiver lá dentro um profissional contratado, um médico, especialista, funcionários, enfermeiros, e detalhe, valorizados, nunca nós vamos acabar com o problema da saúde em Barueri. E nós vamos acabar com essas filas em Barueri. Nos clínicos não pode passar de 15 dias o atendimento e especialidades não pode ultrapassar 3 meses. Essa é a nossa meta e será a primeira ação do Reinaldo Monteiro como prefeito em Barueri. Tá certo. Candidato, o senhor é a favor ou contra o fechamento das escolas? E caso o senhor seja eleito prefeito, como o senhor vai recuperar esses meses, praticamente o ano inteiro perdido no que diz respeito ao ano letivo nas escolas de Barueri? E quais são os seus projetos para usar essa questão da pandemia para melhorar o ensino na questão presencial e também à distância? Olha só, a questão da pandemia e a escola é muito séria. São duas questões muito sérias. E em Barueri, no meu ponto de vista, foi um descaso total, porque nós só ouvimos propagandas e eu não ouvi uma palavra sequer do técnico responsável pela saúde em Barueri, que é o secretário de saúde. Então, já é uma coisa ruim a gente ter secretários que ficam parecendo bonecos ao lado do prefeito. Na minha opinião, o prefeito ele tem que criar condições e articulações políticas para que as pastas funcionem. E os técnicos, no caso, saúde, segurança, qualquer outra área, é que tem que agir e dar a palavra final. E o prefeito tem que criar esse ambiente favorável para que ele consiga implantar as medidas corretas. E no caso de Barueri, especificamente, foi horrível, porque o prefeito em Barueri, ele se sente dono da cidade. E um problema tão sério como pandemia e educação precisa ser discutido com a sociedade. Quais são as melhores alternativas? E eu defendo a política participativa. Então, no caso, aqui em Barueri, eu não vi nenhuma conversa do prefeito, do secretário de saúde, dos técnicos, com os professores, com os agentes que vão atuar na linha de frente na pandemia. Não vi nenhuma conversa, nenhuma audiência pública com a sociedade, com os pais de alunos, para que a gente pudesse chegar a uma conclusão mais acertada possível. Lógico, sempre ouvindo o conselho e a opinião dos técnicos em saúde. Então, eu acredito que para a gente resolver esse problema que é tão grave, nós temos que participar da sociedade e ouvir a todos, para que nós possamos chegar a uma conclusão mais acertada possível. E o Reinaldo Monteiro, a partir de 1º de janeiro, vai conversar com todas as categorias, com os professores, com os médicos, para que a gente consiga minimizar os danos por conta dessa pandemia que assolou todo o mundo. Nancy Dainese, nossa jornalista, pode fazer sua pergunta para o candidato. Perfeito. Olá, candidato. Olá, Adriano. A região ela sofre sistematicamente com enchentes. Qual a sua proposta para evitá-las? Nancy, muito obrigado pela sua pergunta, e é uma pergunta excelente, porque as enchentes em Barueri demonstram a incompetência e a incapacidade e a falta de preocupação do gestor público em Barueri, que está na cidade aí, dominando a cidade há quase 40 anos. Por que eu digo isso, Nancy? Porque nós estamos há mais de 10 anos, sem obras importantes para a contenção de chuvas e alagamentos. E outra, mais uma vez, quando a gente vai fazer uma obra que vai impactar muito na vida do cidadão, da sociedade, do comércio, das empresas, do trânsito, a gente, mais uma vez, Nancy, precisa discutir com a sociedade. O prefeito não pode pegar o projeto que sai da cabeça dele, mandar para a Câmara Municipal, aprovar, sair fazendo licitação, vou construir piscinão. Mas será que o piscinão é a melhor saída para aquela região? Será que não tem outras opções?
Será que o piscinão não vai ter efeitos colaterais gigantescos, dependendo da região onde ele será instalado? Então, Reinaldo Monteiro, mais uma vez, nós temos vários projetos. Região do Alphaville, Tamboré é um projeto. Região do Maria Helena, que também tem uns alagamentos terríveis, é outra situação. Região do Silveira é outra situação. Então, para cada bairro, para cada ponto de alagamento, é um projeto diferente. Eu ouvi o prefeito falando de piscinões no Belval, piscinão na Piracema, é só piscinão. Então tem lugar que não dá para construir piscinão. E mais uma vez, o prefeito não é técnico. Ele pode até conhecer muito de algum assunto, de uma ou outra área específica, mas ele tem que ter do seu lado, ô Nancy, pessoas técnicas para poder fazer o melhor projeto. E mais uma vez, vou frisar aqui, tem que ser discutido com a sociedade. É ridículo a gente ouvir um prefeito falar que na região da Piracema o alagamento não causa prejuízo nenhum. Como que não causa prejuízo nenhum? Eu fiquei abismado quando eu ouvi o prefeito falar isso. Então as pessoas que perdem os carros nos alagamentos lá na Piracema não tem problema nenhum, é só mudar o caminho. Então o Reinaldo Monteiro, Nancy, vai fazer um trabalho muito sério, que é um trabalho de política participativa. O prefeito não é o dono da cidade e o que sai da cabeça dele não pode ser lei. Tem que ser discutido com a sociedade para que a gente consiga mandar para a Câmara Municipal o melhor projeto possível depois de discutido com a nossa população. Candidato, os índices de criminalidades voltaram a aumentar consideravelmente em todo o país. E a sua carreira está ligada diretamente à segurança pública. Como hoje se encontra a questão da segurança na cidade de Barueri? Quais são as suas propostas para melhorá-la em todos os sentidos? Desde o roubo, do furto, desde o roubo de carros, enfim, a segurança da população do modo geral, câmeras de segurança. Quais são as suas propostas para o setor de segurança pública na cidade de Barueri, caso seja eleito prefeito? Adriano, muito obrigado por essa pergunta, porque ela é excelente. Aqui, mais uma vez, a incompetência do governo municipal, que assola a cidade, porque Barueri vive de marketing. É só marketing para falar que a cidade é maravilhosa na segurança. E eu provo que não é maravilhosa. Sabe por quê? Nós temos um déficit de efetivo na Guarda Municipal de mais de 200 guardas municipais. Nós temos previsto na lei 780 guardas municipais e existem apenas 545 guardas aproximadamente. Desses 545 guardas, muitos estão emprestados para outras secretarias e não atuam efetivamente no combate à criminalidade. Muitos estão com problemas de saúde porque é uma guarda que já envelheceu. O último concurso foi em 2014. Isso é ridículo. Outra coisa, a prefeitura não valoriza a mulher, porque nós temos mais de 120 vagas para o sexo feminino na Guarda Municipal e o último concurso para mulher da Guarda Municipal foi em 97. Então, primeiro ponto, Adriano, é contratação de mais guardas. Nós temos que abrir urgentemente concursos e preencher os 780 cargos que a lei prevê. E vamos implantar o PPC, Programa de Policiamento Comunitário, que é o policiamento bairro a bairro. Só que esse policiamento não envolve somente a Guarda Municipal, é um programa. Então ele envolve Secretaria de Meio Ambiente, Conselho Tutelar, Serviços Municipais, Ministério Público, porque o Guarda Municipal é o primeiro agente da Prefeitura, da administração pública, geralmente a se deparar com o problema. E muitos problemas não são da competência do guarda municipal ou da segurança. E a administração pública, nesse momento, ela precisa dar um direcionamento para esse problema do cidadão. E dentro do programa, nós teremos departamentos de todas as áreas. Então, quando o guarda municipal ele se deparar com um problema que não é da competência dele, ele vai direcionar para o departamento responsável. E assim, a gente terá, o cidadão terá aquela sensação verdadeira de que ele está sendo amparado pelo poder público. E aí a gente vai reduzir os índices de criminalidade e fazer com que o cidadão se sinta de fato seguro e amparado pelo poder público. Tá certo.
Nancy Dainese, pode fazer mais uma pergunta? Ok. Candidato, eu gostaria de saber quais políticas públicas da atual gestão serão mantidas e quais serão descontinuadas caso o senhor seja eleito. Nancy, eu sou muito crítico em relação a isso, né? Tanto é que você falou em políticas públicas. Eu tenho um quadro que eu já faço há algum tempo que chama-se Câmara Democrática, onde a gente discute política. Eu discuto política ao vivo e falo de alguns problemas da cidade. E você falar em políticas públicas que serão continuadas, eu vou provar para você que não tem política pública nenhuma aqui. O que tem aqui é assistencialismo exagerado. Programa social não tem, projeto habitacional não existe, programa de mobilidade urbana não existe, não tem uma ciclovia na cidade de Barueri. Nós temos 34% da nossa população na miséria, ganhando meio salário mínimo. Nós temos mais de 73 mil pessoas dependendo do auxílio emergencial. Nós temos aqui uma única máquina de ressonância magnética. Então, Nancy, com todo respeito, não tem política pública nenhuma em Barueri. E eu mostro isso com dados e números, que aqui em Barueri nós tivemos a pior gestão e o pior gestor ao longo de 40 anos. Porque se nós tivéssemos políticas públicas sérias, nós não teríamos uma cidade riquíssima com 3 bilhões, 223 milhões por ano. E para o ano que vem, 3 bilhões 443 milhões, nós não teríamos uma cidade com tanta miséria, com pessoas morando no meio do esgoto, no meio da favela, que o prefeito fala que não tem. Então, Nancy, não tem política pública voltada para a distribuição da riqueza da cidade com a população. Então, não tem como continuar uma situação ridícula dessa. Então, nós vamos implantar políticas públicas de verdade, para que a gente possa distribuir a riqueza da cidade com a nossa população. Mas como, Reinaldo? Gerando emprego e renda para o povo. A população, Nancy, não pode ficar a vida inteira dependendo de cesta básica, dependendo do jeitinho brasileiro para passar em uma consulta médica. Então, nós vamos implantar políticas públicas para que a população usufrua da riqueza da cidade, gerando emprego, renda e qualificação profissional para o nosso povo. Candidato, o senhor terminou então essa resposta falando em geração de emprego, renda. A gente tem tido aí os efeitos da pandemia, né, que tem sido devastadora em nível nacional, aliás, mundial. Mas vamos falar aqui da nossa realidade. Então, pequenas, médias, grandes empresas fecharam as portas, outras estão fechando. A empresa que é grande, tem capital, tem subsídio do governo, ainda consegue se manter. Mas os pequenos, os médios empresários, né, o trabalhador informal, vem passando muita dificuldade. Então, dentro do que o senhor falou de geração de renda, quais são as suas propostas para gerar renda, né, e alavancar a economia na cidade, caso seja eleito prefeito? Vamos lá, Adriano. Inclusive, essa semana eu também fiz uma live para discutir um dos nossos projetos para a geração de emprego e renda. Então, a pandemia, ela arrebentou com o nosso comércio e, na minha opinião, a gestão de Barueri foi muito irresponsável porque mandou fechar tudo de forma indiscriminada, que poderia ter sido feito de outra forma. Não precisava fechar tudo de uma vez. Aqui em Barueri foi quase que um lockdown e as pessoas sofreram demais. Mas o Reinaldo Monteiro tem uma proposta muito interessante. Nós temos aí a possibilidade de transformar a cesta básica do cidadão em um cartão alimentação. Por quê, Reinaldo? A prefeitura compra a cesta básica de uma empresa que vem de fora de Barueri. Vem de fora de Barueri. Esse dinheiro, esse imposto vai para outra cidade. Então nós vamos fazer com que esse dinheiro circule dentro da cidade. Nós vamos transformar a cesta básica do cidadão e um cartão alimentação que vai girar em torno de R$300, e esse cartão alimentação só poderá ser utilizado em comércios cadastrados, devidamente regularizados no município de Barueri. Candidato, isso não continuaria sendo assistencialismo? Coisa que o senhor criticou agora há pouco? Eu vou complementar, porque está dentro do programa, tá bom? Olha só, Adriano, então nós vamos fazer com o quê? Mais de 30 milhões de reais mês circule no comércio de Barueri, aquecendo a economia, gerando emprego e renda. Porém,
nós temos um projeto atrelado a esse programa, que é o IBGEM, e nós vamos fazer um levantamento minucioso de cada família que utiliza a cesta básica, que vai passar a ser cartão alimentação. E se a pessoa está precisando desse tipo de auxílio, é porque ela está com um problema sério e ela vai ser incluída em um programa de recolocação no mercado de trabalho. Vamos resgatar as frentes de trabalho em Barueri e todo mundo que está precisando da cesta básica vai ser temporário, porque nós vamos fazer com que, mais uma vez, a riqueza da cidade seja distribuída com o povo e essas pessoas serão recolocadas no mercado de trabalho por meio de convênios com empresas, com outros órgãos da administração pública, se for o caso até estágios, mas elas não poderão ficar a vida inteira dependendo de auxílio da prefeitura, porque foi como você disse aí, Adriano, eu sou contra o assistencialismo exagerado. Nós temos que ter políticas públicas de distribuição de renda e geração de emprego, para que a pessoa não fique dependente da administração pública e isso se transformar lá na frente, Adriano, em meio que um voto de cabresto, porque é o que a gente vê hoje. Muitas pessoas, infelizmente, humildes, acabam votando em determinados candidatos porque dá uma cesta básica. Isso é ridículo, mas esses malfeitores da política utilizam esse subterfúgio para angariar votos na nossa cidade. Então não vai ser assistencialismo, e sim programa social e política pública de distribuição de renda. Nancy, quer fazer mais uma pergunta para o candidato? Eu gostaria de saber, como o senhor falou, né, da saúde de Barueri, eu gostaria de saber as suas propostas para melhorar a saúde. Candidato, então, o senhor tem 2 minutos. Como eu disse inicialmente, Nancy, a gente vai fazer, primeiramente, convênios para zerar as filas. Concomitantemente, nós iremos contratar médicos. Não tem como melhorar a saúde se não contratar médicos. Segundo, não adianta construir hospital regional em Barueri. Hospital regional é bom, mas hospital regional não vai melhorar a saúde básica do cidadão. A gente precisa de investimento na saúde básica do cidadão. Pronto-socorro não melhora a saúde básica do cidadão. Então nós vamos investir nas unidades básicas de saúde, vamos trazer para Barueri as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, para que o nosso munícipe não fique no pronto-socorro 4, 5, 6 horas esperando para ser atendido. E nós vamos investir pesado no diagnóstico precoce do nosso munícipe, porque se a gente conseguir diagnosticar o problema do munícipe com uma certa, bem antecipado, a gente consegue tratar do problema. Agora, somente pronto-socorros não vai melhorar a vida do cidadão. Então, Nancy, outra coisa que é importante, talvez as pessoas não saibam, Barueri até hoje não tem SAMU, mas um descaso da administração pública que está aí há 40 anos, e várias pessoas morrem por falta de socorro emergencial. Não tem SAMU em Barueri, e o 192, que é o serviço de emergência do SAMEB, funciona de forma irregular, não funciona de acordo com a portaria 2048. Então nós vamos investir pesado no diagnóstico precoce do nosso cidadão, saúde básica, inclusive com unidades de pronto atendimento, Nancy, e vamos trazer para Barueri o SAMU e vamos regularizar e estruturar o 192, o serviço de emergência, para que as pessoas não fiquem morrendo aí sem socorro quando ela precisa. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Candidato, o senhor tem 45 segundos para falar com seus eleitores. Maravilha, eu só quero agradecer mais uma vez a oportunidade, Adriano, do giro, as perguntas aí, viu, Nancy, que foram muito importantes. E para o nosso público e para toda a população de Barueri, o que o Reinaldo Monteiro pede é uma única oportunidade. Porque as pessoas que estão aí, eu falei aqui de forma rápida, mas eu consegui provar para os senhores e senhoras que foram incompetentes e não fizeram uma boa gestão. E o Reinaldo Monteiro vai fazer a melhor gestão que essa cidade já viu, com distribuição de renda, emprego e saúde para toda a população. Reinaldo Monteiro, 90, no dia 15 de novembro. Tá certo. Candidato, mais uma vez queremos agradecer por ter aceito participar das entrevistas que o Giro SA vem realizando com os principais candidatos a prefeito aqui da nossa região. Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado, Nancy. Fica com Deus, viu? Nancy, muito obrigado também por ter participado hoje conosco aqui desta entrevista. Eu agradeço.
E a você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado mais esta entrevista. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas através do nosso site, do nosso portal de notícias, girosa.com.br, e através das nossas redes sociais. É o Giro SA nas eleições 2020. À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições.